Olá, pessoal, bem-vindos de volta para a gente continuar nossa jornada pelo livro de Atos dos Apóstolos, o texto que Lucas nos deixa como legado a respeito da parte inicial da expansão do cristianismo, principalmente a atuação dos apóstolos nessa primeira fase e, em particular, numa grande porção do livro de Atos, a história de Paulo, que é talvez o personagem mais icônico dessa fase de propagação do evangelho. A gente ainda está na parte inicial, onde pela primeira vez começam a aparecer os indícios da figura de Paulo, ainda como Saulo de Tarso, e um pouco mais à frente a gente migra para a história, realmente mergulhando aí na história de Paulo no restante do livro de Atos. Hoje, em particular, a gente, continuando a história que estávamos na semana passada, a gente continua a partir do capítulo 7 do livro de Atos, a segunda parte do processo de julgamento de Estevão. A gente terminou no capítulo 6 com uma expressão que chamava a atenção daqueles que eram os interpeladores de Estevão, e o que chama a atenção no final do capítulo 6 é, lá no verso 15, a expressão no rosto daquele diácono de Cristo, daquele diácono da igreja, e a percepção das pessoas que estavam ao redor do que acontece com ele. E isso é interessante, porque dentro deste contexto a gente começa a entender o quanto os personagens que atuaram no julgamento de Estevão estavam cegados, não só pelo ódio, mas com toda a questão envolvida na sua interpretação tradicional e cultural das aplicações bíblicas para o seu tempo. Perderam completamente a noção e a possibilidade de compreensão de que o Cristo que passou há algum tempo atrás era de fato o Messias. E nesse contexto vem a segunda parte, que é o julgamento propriamente dito, a segunda fase do julgamento de Estevão, mas principalmente um foco na fala de Estevão neste processo de julgamento, que é o capítulo 7, na continuidade dessa história. Acompanha comigo, abra sua Bíblia, capítulo 7 de Atos. Vamos na leitura juntos e comentando conforme necessário alguns dos elementos importantes dessa fala, desse momento especial na história de Estevão. Verso 1, capítulo 7, começa assim na tradução que eu tenho aqui comigo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse, respondendo, no caso aqui Estevão ao sacerdote, e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te hei de mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora habitam. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele à sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão nesse lugar. Essa primeira parte da história, que Estevão começa a recapitular com os seus algozes, com os seus interlocutores, tem um pano de fundo importante em função das acusações que pairavam sobre Estevão. As acusações que vinham contra Estevão davam conta de que ele era um seguidor de um falso Messias, um seguidor de um sujeito que se autoproclamou Messias, e que as abordagens a respeito disso eram abordagens mentirosas, eram abordagens que tentavam enganar o povo. O que Estevão trata de fazer? Ele volta à história, ele volta algumas páginas na história do povo de Israel, e a partir desse retorno, ele vem reconstruindo as bases da fé, as bases da crença, que sustentariam depois a crença em Jesus como sendo o Messias. Nesse primeiro resgate que ele faz dessa história, ele dá conta de que Deus chamou Abraão de uma região bastante peculiar. Ele chama Abraão de uma região gentílica. Ele chama Abraão da região próxima à Babilônia, lá na Mesopotâmia.
E dali, Abraão sai com a sua família, vai habitar uma região bem ao norte, acima da região da Palestina, lá na borda do Mediterrâneo, na parte de cima, onde era o reino antigo dos fenícios. Naquela região, Abraão para com a sua família e depois do falecimento do patriarca da família, Deus conduz Abraão ao sul até a região prometida, que é a região da Canaã, a região do que seria depois o reinado de Israel. Por que ele resgata essa parte da história? Porque a gente tem que lembrar que Jesus aparece na sequência das genealogias de descrição da história de Jesus, seja por Lucas ou por Mateus, ele aparece como descendente de Abraão, como uma referência sequencial da história de Abraão, passando pelo reinado de Davi como parte da sua família até o seu próprio nascimento, ou seja, Mateus retrata Jesus como descendência real e Lucas retrata Jesus como uma descendência milenar, desde os tempos de Adão até José e Maria. O que significa que, ao resgatar essa história prévia, Estevão desloca a atenção da sua plateia, que é eminentemente judaica, para algo que está no DNA deles, a sua origem. E essa origem baseada em um ato de fé, numa promessa feita por Deus a Abraão, quando Abraão ainda sequer tinha possibilidade de que aquilo se cumprisse, porque ele não tinha filhos. A história vai seguir, a partir do verso 8, dizendo: E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, Jacó aos 12 patriarcas, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Essa segunda fase da história é interessante, porque ela contrasta com a história anterior da promessa feita a Abraão e de uma descrição de que a descendência de Abraão seria peregrina na terra, seria escravizada, mas a nação que a escravizou seria julgada e Israel voltaria para seu território. Na abordagem que ele chama a atenção agora para a sequência, o nascimento de Isaque, o nascimento de Jacó, o nascimento dos 12 patriarcas, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, ele traz um elemento importante. José foi vendido pelos seus irmãos, porque estavam movidos de inveja. E, de novo, ele prepara uma base para uma acusação. A acusação de que aqueles que o estão julgando fizeram da mesma forma que os irmãos de José, vendendo José para o Egito como escravo, fizeram com Jesus, tendo matado Jesus, aquele que veio para lhe salvar. Na sequência do texto, verso 20, diz: E livrou-o de todas as tribulações, e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu como governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Sobreveio, então, em todo o país do Egito e de Canaã, uma fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas, e Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que então se levantou outro rei que não conhecera José. E aqui ele faz um aporte de algo importante da promessa anterior. Deus prometeu que a nação de Israel prosperaria e seria farta em filhos. E de fato assim foi, a tal ponto que chamou a atenção do Egito. No momento em que morre o faraó e morreram as pessoas que conheceram José, os que ascenderam ao poder agora temem os israelitas que estão lá. E este, verso 19, usando de astúcia contra a linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. E nesse tempo nasceu Moisés. Sendo muito formoso, foi criado 3 meses em casa de seu pai, sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo-o maltratando um deles, defendeu e vingou o ofendido, matando um egípcio.
Então cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não o entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro. E o que ofendia ao seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz entre nós? Queres tu matar-me, como também ontem mataste o egípcio? E esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. O que é importante nessa parte da história, nessa parte da interpelação de Estevão, ao retratar o que aconteceu com o povo de Israel, as razões que levaram Israel à escravidão e o envio de Deus de um libertador e a rejeição desse libertador pelo povo que vivia como escravo, mostra o que também aconteceu com os que viveram nos dias de Jesus. Tinham a libertação e a salvação diante deles, os sinais e maravilhas manifestos, mas continuavam rejeitando o libertador. Ainda que a gente olhe para a história de Moisés e ele tenha cometido um erro na interpelação com aquele egípcio, o fato é que a intenção de Moisés era uma intenção boa, no sentido de libertar seu povo, e ele teria a condição para isso estando na casa de Faraó, mas foi rejeitado pelo seu próprio povo, do mesmo jeito que Jesus também foi. No deserto de Midian, o sermão de Estevão continua dizendo: gerou 2 filhos e, completados os 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse Deus: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Nessa parte da história, uma outra coisa chama a atenção. Moisés ficou 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, até que Deus o chamasse novamente para a missão. Durante os 40 anos no deserto, Moisés desaprendeu uma série de coisas que se tornaram hábitos no Egito. E aprendeu uma série de outras coisas necessárias para a missão que ele deveria executar. Mas o que também chama a atenção aqui é que ele vem no momento exato. Porém, tem uma peculiaridade aqui, do mesmo jeito que ele passa 40 anos para esse aprendizado, a gente tem como paralelo Jesus passando 40 dias no deserto, até que inicie o seu processo de missão. Quando Moisés é interpelado por Deus, e aqui figurado numa expressão típica da Bíblia, que é a expressão do o anjo do Senhor, que é uma referência à divindade bastante comum em vários dos textos da Bíblia, o que ocorre é, Moisés recebe uma ordem para tirar as sandálias dos pés, aquele lugar é santo porque Deus está ali, e aí vem, tenho visto, verso 34, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este que foi negado, Deus enviou como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. O terceiro bloquinho de 40 anos da história de Moisés com o povo. E este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos, mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela de vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorar. Transportai-vos-ei
pois para além da Babilônia. Nesse bloco seguinte, Estevão retrata duas coisas importantes. A primeira delas é: eles até acompanharam o libertador, acompanharam Moisés depois das pragas que ocorreram no Egito. Moisés fez diante deles, por intervenção de Deus, uma série de sinais e prodígios, como a abertura do Mar Vermelho, a descida do maná e outras referências do cuidado de Deus. Quando eles chegam no Monte Sinai, rejeitam novamente a Deus e rejeitam a guia de Moisés e retomam os seus hábitos egípcios com as divindades egípcias representadas naquela construção do bezerro de ouro. O que é retratado aqui por Estevão é que, como resultado dessa idolatria, não só inicial, mas a idolatria que se tornou uma constante no povo de Israel ao longo dos próximos anos, mesmo depois de estabelecidos em Canaã, os conduziria a um cativeiro futuro, a uma condição futura deplorável diante da Babilônia. Estava entre nossos pais, verso 44, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que fizesse o segundo modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações, que Deus lançou fora da presença de nossos pais até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou essa casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? E aqui Estevão faz a acusação mais severa, indireta no seu discurso, que é a acusação ao louvor e exaltação que todos aqueles ultra-tradicionalistas sacerdotes, escribas e fariseus tinham em relação ao templo e adotavam em relação à figura do templo. Não que a figura do templo não fosse importante como casa de Deus, mas eles perderam a referência de que de fato aquilo era a casa de Deus, tanto que transformaram o templo em um mercado e uma casa de câmbio, uma casa de negócios. O que Jesus traz à tona é: Deus não habita em casas humanas e ainda mais nesse tipo de condição que eles levaram a estrutura do templo daquela época. E aí, uma alusão interessante a duas falas de Jesus a respeito disso. Uma, na conversa que ele tem com a mulher samaritana, e pontua que haverá um tempo em que nem em Jerusalém, nem em Samaria, eles encontrariam lugar para adorar a Deus. E uma segunda referência que Jesus mesmo usa nessa direção, de que ele habita no céu. Feitas essas estruturas introdutórias de revisão da história do povo hebreu, agora ele parte para uma acusação mais frontal. Verso 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isso, enfureceram-se seus corações e rangiam os dentes contra ele. Duas acusações importantes aqui nessa fala de Estevão. A primeira delas é: eles estão repetindo um comportamento comum. Todos os que os antecederam perseguiram seus profetas e os mataram. E agora ele vira e diz: e vocês estão repetindo essa cena, ao terem perseguido e matado aquele que os profetas anunciaram. E por isso, vocês são indignos. São chamados de traidores e homicidas na acusação que ele faz de igualdade com os ancestrais do povo judeu deste tempo. Na carona disso, ele mostra como se tornou o comportamento dessa cegueira dos seus algozes. Eles literalmente perderam a compostura, rangiam os dentes enfurecidos, ou seja, estavam literalmente fora de controle, de ódio manifesto, e permitindo que, em lugar do Espírito se manifestar neles, Satanás tomasse conta da sua estrutura. E nesse momento acontece um milagre de teofania na cena, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando para o céu,
viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e então exclamou: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Nesse momento, todos gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e se arremeteram unânimes contra ele. Literalmente uma turba enfurecida, como animais se jogando sobre Estevão. Expulsaram-no da cidade, arrastando a cidade afora, e o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Duas coisas importantes e uma terceira derivada. Duas coisas importantes nessa cena. Deus permite, na parte mais difícil do processo, entendendo que ali chegou o momento do cumprimento da missão de Estevão e o testemunho dele seria muito mais forte com a morte do que com a vida, apesar de Estevão ser considerado um homem reto, puro, constante na atuação da igreja da época, chegou o momento em que o testemunho do sangue de Estevão seria mais forte e mais importante do que o seu testemunho de fala. E entendendo isso, na misericórdia, Deus permite que Estevão veja o céu, veja o trono de Deus e veja Cristo ao lado dele. E isso enche o coração de Estevão de paz, de contentamento, e ele exclama para todos o que ele está vendo, e obviamente a multidão enfurecida cai sobre Estevão e o mata. Portanto, esses dois aspectos são importantes: o fato de que a missão dele havia acabado e a misericórdia de Deus em colocar sobre Estevão uma condição de atenuação do sofrimento que ele passaria, dando a ele a sustentação para a fé para enfrentar o que viria pela frente. O que chama atenção nesse caso é que Estevão, entendendo tudo isso, perdoa aqueles que o estão atacando e, consequentemente, matando. Mas na cena aparece discretamente um jovem, e aqui começa a história de Paulo. Aparece um jovem na cena chamado Saulo, e esse jovem é o que detém as capas daqueles que procederam ao apedrejamento. Então, só para a gente entender a cena, Saulo aqui é membro do Sinédrio, portanto, parte do julgamento, apesar de ser novo, apesar de ser jovem, ele já fazia parte do Sinédrio. Saulo era um aluno da escola de Gamaliel, um grande sujeito no ensino das tradições e da interpretação bíblica para o contexto da escola hebreia. A gente viu Gamaliel na análise dos capítulos anteriores, em um momento de julgamento de João e Pedro, e Gamaliel se manifesta em defesa deles, tentando diminuir a ira daqueles que eram os acusadores. Saulo é dessa escola, um sujeito versátil, um sujeito bastante competente em uma série de áreas do conhecimento, mas um garoto, jovem. E por isso ele fica à margem do apedrejamento, porque o apedrejamento acontecia numa ordem dos mais velhos para os mais novos. Dificilmente um apedrejamento terminaria com os mais novos. Normalmente, entre os primeiros que jogavam as pedras, o sujeito que estava sendo apedrejado já morria. Mas se fosse o caso, percorreria toda a multidão atirando pedras até os mais novos que estivessem no fim do processo pudessem jogar suas pedras. No caso ali, como o Saulo era mais novo, os mais velhos depositaram na frente dele as capas para ele cuidar até que eles jogassem as pedras e depois retomassem essas capas. Como não precisou da atuação de Saulo, o texto encerra aqui, só dizendo que ele guardou as capas. No capítulo 8, que é a continuidade da história, agora olhando para Saulo e o comportamento dele, a gente começa a perceber uma modificação importante na história de Saulo. E essa modificação importante se dá por uma razão. Ele assiste a cena, entende o que aconteceu pela sua ótica e processo de compreensão da Bíblia e toma uma decisão. A decisão de que ele vai ser um combatente dessa seita que surge em torno do tal Nazareno. E o verso 1 do capítulo 8 diz: E também Saulo consentiu na morte dele, ou seja, participou do julgamento que condenou Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto.
Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Portanto, o efeito colateral da morte de Estevão, o primeiro efeito colateral, foi o início de um processo de perseguições mais intensas. O resultado disso, uma dispersão dos cristãos, que estavam em Jerusalém, agora começam a se espalhar, fugidos da perseguição, por outras regiões. Terras da Judéia, terras da Samaria. O resultado disso é o evangelho se expandiu, afinal de contas, eles estavam fugindo para outras cidades e, conforme entravam e paravam nessas cidades para se estabelecer, pregavam o evangelho cristão nesses lugares. E o resultado disso, o evangelho se expandiu. A morte de Estevão é um provocador importante da expansão do evangelho cristão nessa primeira fase. O texto dá conta de que Saulo assumiu as rédeas desse processo de perseguição, entrando nas casas, arrastando mulheres e homens para encerrá-los na prisão, mas isso produziu maior pregação da palavra. O verso 5 diz, e aí olhando para um dos apóstolos em específico, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos e outros eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem, cujo nome era Simão, que anteriormente tinha exercido naquela cidade a arte da magia, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo, os havia iludido com as artes da magia. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens quanto mulheres. O que essa parte específica do texto de Lucas traz para a gente como referência? Lucas, ao olhar a expansão do evangelho cristão, como ele é um gentil, ele toma uma atenção especial ao fato de que a perseguição em Jerusalém gerou uma derivação do evangelho para uma região gentílica, Samaria. Samaria tinha sido a capital do Reino do Norte. A gente já viu referências a esse lugar em outros textos aí para trás. Mas Samaria, em específico, ela guarda uma coisa importante da cisão do povo de Israel, retratada no sermão de Estevão. Quando o reino do sul se divide do reino do norte, há uma cisão em Israel. O reino do norte pende ao paganismo de forma mais premente. O resultado dessas estruturas de dissensão e de afastamento de Deus foi o cativeiro babilônico. A região de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, ela se torna, como referência desse momento de cisão, o berço de adoração do povo do Reino do Norte, porque ali é construído um templo e a adoração se modifica daquilo que era adoração feita no templo de Israel, agora feita em Samaria. Portanto, ao Filipe ir para Samaria com a pregação do evangelho cristão, Lucas observa isso na história, na recomposição da história desse período, e faz questão de retratar a maneira como os samaritanos se comportaram a partir da pregação de Filipe. Muitos se convertiam e iam sendo batizados e agregando novas pessoas ao evangelho. Mas ali em Samaria, Filipe enfrenta um problema. Ele encontra um sujeito, um charlatão, que pela magia, pela mágica e pelo misticismo, engana o povo. Como as pessoas passam a crer no que Filipe dizia, esse Simão resolve se aproximar disso. E o verso 13 dá conta de que Simão acreditou naquilo que Filipe disse e foi batizado. Ficou então acompanhando Filipe na região e vendo os sinais e maravilhas que ele fazia e estava perplexo, atônico, maravilhado com isso. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João. Lembrando que a gente percebeu um pouquinho atrás de que a dispersão produzida pelas perseguições espalhou os cristãos, mas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Agora, ouvindo falar que Samaria estava expandindo na crença, eles resolvem mandar Pedro e João para lá. E Pedro e João se dirigem a essa região. Os quais, tendo descido, oravam por eles que recebessem o Espírito.
Afinal de contas, tinham aceito a Deus e agora precisavam continuar a pregação e oram para que o Espírito lhes dê poder. E lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então Simão, vendo que pela imposição das mãos os apóstolos era dado o Espírito Santo, ele então ofereceu aos apóstolos dinheiro, dizendo: dai-me também a mim desse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, Simão olha na atitude dos apóstolos e na bênção que recai sobre aqueles que tiveram sobre eles as mãos postas, ele vê naquilo uma oportunidade para ele restabelecer a sua credibilidade pessoal como ele tinha quando era um mágico. E aqui o caráter de Simão manifesta que a crença dele era uma crença superficial. Resposta de Pedro a ele, verso 20: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa iniquidade. Senão Deus, pela tua condição, possa trazer maior mal e pior sorte pelo pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Ou seja, Pedro olha para a condição de Simão e teme pelo resultado disso. Entende que Simão está num caminho perigoso e faz um apelo para que Simão se arrependa, mude a sua atitude e se converta, senão coisa pior vai sobrevir sobre ele. E há uma razão para Pedro ser tão enfático. Se a gente lembrar, algum tempo antes disso, 2 sujeitos tentaram enganar Deus, Ananias e sua esposa, e morreram por conta disso. Portanto, a advertência que Pedro faz é uma advertência grave a Simão. Simão, porém, responde, no verso 24, a gente encontra isso: orai-vos por mim, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes me sobrevenha. O texto não retrata se ele de fato se converteu ou se isso era só retórica e medo, mas a história encerra aqui com uma advertência severa de que algo vai mal em Simão e que se ele não se modificar, não permitir a transformação do seu coração, algo pior sucederá no futuro. A narrativa para aqui e Lucas vai mudar de assunto e mudar de foco em relação ao que acontece com Filipe. Diz assim: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Portanto, ele sai de Samaria, vai voltar todo o caminho, passar por Jerusalém, descendo de Jerusalém, vai à região próxima a Gaza, ou seja, já quase chegando perto do Egito. E o que ocorre? Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse então o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele então disse: como eu poderia entender se não tem quem me ensine? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia para este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Que chama atenção de novo nessa história. Lucas desloca a sua atenção de um mundo gentílico de Samaria, agora para o mundo gentílico do Egito e da região do norte da África, no caso específico aqui, o reino da região da Etiópia, o sul do Egito. O que chama atenção aqui, se a gente se lembrar, é a referência que esse texto faz à rainha dos etíopes. Essa rainha dos etíopes, atrelada aqui a esse nome, mordomo-mor de Candace,
A gente tem referência histórica interessante desse período. Candace era um título atribuído à chamada rainha dos guerreiros ou rainha das guerreiras, e uma rainha em particular deste período, chamada a Minatori, que reinou aí entre os anos 24 e 41, ou 40 ou 41 depois de Cristo, é muito provavelmente esta que está atribuída aqui ao texto de Atos capítulo 8. Se a gente se lembrar, há um percurso bastante importante feito por Filipe aí, porque ele sai de Samaria, desce aí 60, 70 quilômetros, passando por Jerusalém, continua descendo até o sul, e em algum ponto nessa descida de Jerusalém para o sul, na direção da faixa de Gaza, ele encontra esse etíope, que trabalhava como mordomo-mor, portanto, alguém de importância no reino, na proximidade que ele mantinha com a rainha. A gente continua a leitura, diz que ele percebe que esse sujeito está lendo o livro de Isaías por uma indicação direta de Deus. Olha, junta-se perto desse carro, corre junto com ele e vê o que está acontecendo ali. E ele percebe e entende porque Deus pediu isso e faz essa pergunta célebre: você entende o que está lendo? E obviamente ele não entendia e pede por curiosidade que Filipe entre no carro. E então Filipe anuncia Jesus porque ele está lendo exatamente o texto que anuncia o Messias. Por que isso chama atenção aqui? Porque no capítulo 7 a gente vê alguém sendo apedrejado por pregar a respeito do Messias. Aqueles que deveriam ter anunciado o Messias e demonstrado o Messias a toda a população, convocando o povo de Israel a acreditar em Jesus, foi exatamente o público que o rejeitou. E agora um gentil, um etíope, lendo os mesmos textos dos quais os fariseus, sacerdotes e escribas tinham como que decor e a interpretação mais rebuscada possível para a sua época, esse etíope, que nem de Israel é, pede para entender e entende que aqueles textos abordam a respeito de Jesus a partir da fala e do testemunho de Filipe. O resultado disso, indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Ou seja, a essa altura, Filipe não só havia anunciado a Jesus, descrito quem Jesus era, explicado tudo aquilo que ele estava lendo, mas também contou a história a respeito do batismo, a respeito de como todo esse processo da implantação do cristianismo havia se desenvolvido, a ponto de o etíope falou: aqui tem água, estamos nós, o que impede que eu seja batizado. E aí o resultado disso é, e disse Filipe, verso 37, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: sim, creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. A gente não sabe exatamente em que lugar o Espírito Santo o deixou, mas o fato é que ele vai para o lado oposto do que estava. Ele está aqui no sul, na faixa de Gaza, e vai parar lá em cima, na região de Cesareia de Filipe, lá do outro lado do mapa, para cima da Samaria. O que esses textos nos mostram a respeito do início do cristianismo? Primeira coisa importante: o mesmo enfrentamento que Jesus teve, e ele nunca deixou isso encoberto ou isso como algo desconhecido. Jesus, desde o início do seu ministério, apontou aqueles que defendessem a fé cristã seriam perseguidos. Não foi diferente com nenhum dos apóstolos. Segunda coisa, fica evidente aquilo que no Evangelho de João era retratado como veio para os seus e os seus não o receberam. Terceira coisa, fica também igualmente evidente que o Espírito Santo guiava os apóstolos e guiava todos aqueles que de forma direta, voluntária e integral se apresentavam para o cumprimento da missão. E mais do que tudo isso, fica também evidente que pessoas das mais variadas regiões e de lugares inesperados foram aceitando o cristianismo. A gente não sabe até onde se estende o testemunho desse eunuco no reino da Etiópia ou mesmo no reino do Egito. Mas o fato é que a partir dele, muito provavelmente, várias pessoas aceitaram a Jesus. O mesmo acontece por toda a região ao redor da Judéia, ao redor da Samaria, Galiléia e outros lugares para onde o cristianismo ia se expandindo, e a manifestação de Deus com o mesmo poder e a mesma
amplitude que se manifestou em Jesus aparecia como resposta ao trabalho dos apóstolos. Que Deus nos abençoe, para que essas histórias nos inspirem a fazer o mesmo em nosso contexto, em nossa estrutura e época, enquanto modelo de testemunho e pregação do Evangelho, para abreviar com isso a vinda de Cristo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de com liberdade estudarmos tua palavra, te agradecemos pelos exemplos maravilhosos dos apóstolos no início da pregação do Evangelho, que de alguma forma nos inspiram para fazer o mesmo em nosso tempo. Dá, Senhor, que o mesmo Espírito se manifeste entre nós e possamos concluir a tua obra, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.